Item número: SCP-10.000. Classe de objeto: QTER. Procedimentos especiais de contenção. Toda vez, se alguém relatar sobre SCP-10.000, precisa ser confiscado o jogo que foi invadido por SCP-10.000, e se for um jogo digital precisa ser confiscado a máquina que tem o jogo e ser colocado amnéticos de classe A em todas as pessoas que ouviram sobre SCP-10.000. A SCP tem hoje confiscados um computador com DOM instalado, um cartucho de Yoshi Island, Mega Man 10, 2 cartuchos de Super Mario Bros. E um cartucho de Sonic de Geog. Descrição: SCP-10.000 tem duas aparências, que vamos falar sobre. Primeira aparência: SCP-10.000 tem uma cabeça toda amarela com olhos totalmente pretos, que sai alguma coisa parecendo com líquido preto. Seu corpo é preto e é parecido um tronco com 3 raízes que sempre estão presas em uma superfície e com 6 pequenos tentáculos, como se fosse braços, que também tem algo que se parece com sangue nos 6 tentáculos, e na nuca ele fica sempre com sua boca aberta. Se você chegar perto, começará a ouvir risadas. Segunda aparência: é quase igual à primeira, porém seus olhos ficam com 2 pupilas brancas e começa a sair sangue de sua boca e fica com mais sangue nos tentáculos e na nuca. Dendo 1. Pode-se notar que SCP-10.000 só invade jogos feitos com pixel. Em jogos 3D, porém que o mesmo é em pixel, SCP-10.000 só aparecerá em uma imagem dele na tela, enquanto jogos 2D, SCP-10.000 aparecerá como se fosse um chefão invencível. Adendo 2. No começo a SCP achava que o que era anômalo era o computador que estava com DOM instalado. Depois que a SCP notou que realmente é anômalo é o ser que apareceu em DOM. Quando começaram a ouvir mais relatos sobre SCP-10.000 e reclassificou SCP-10.000 de seguro para QTER. Descoberta: foi descoberto SCP-10.000 depois de um garoto viu ele, e essa história que vamos contar agora. O garoto recentemente havia comprado um computador. O garoto queria jogar nesse computador, então baixou um DOM pirata, pois não tinha dinheiro para comprar o jogo original. Quando ele foi jogar, a tela de início estava estranha, pois não havia o fundo de Donkey matando demônios, mas sim só um fundo completamente preto. O garoto conseguiu jogar até um certo momento de uma fase, quando apareceu na tela SCP-10.000 com um áudio de risada muito agudo, e claro que o garoto tomou um susto com o que viu. Depois do susto, simplesmente o computador se autodesligou, porém pela sorte do garoto o computador não estava quebrado. Depois ele comentou na internet sobre isso. A SCP invadiu a casa do garoto e usou amnéticos de classe A para o garoto. Agora o garoto não se lembra de nada do que aconteceu. Testes que foram feitos para ver o que acontece se você vencer SCP-10.000. Teste 1. A SCP fez um jogo para fazer este teste. Colocaram o pesquisador para todos jogar o jogo para ver que SCP-10.000 invada o jogo. 16/9/2000 o pesquisador foi jogar o jogo. O jogo é uma fase reta, onde tem vários blocos flutuando e outros acima do chão. Nesse dia SCP-10.000 apareceu, os blocos flutuando SCP-10.000 os devorada, enquanto os do chão, SCP-1000 os destruía com os seus tentáculos. SCP-10.000 venceu. Teste 2. 20/12/2000 o pesquisador foi jogar o jogo. É uma fase de água que no começo, você tem que pular na água. Nesse dia SCP-10.000 apareceu, quando o pesquisador pulou na água, SCP-10.000 virou-se para trás, depois reapareceu em uma nova forma aquática. Desta vez demonstrou 2 novas coisas. 1. SCP-10.000 mostrou uma nova habilidade, que é atacar com algo que se parece com uma mandíbula com dentes. 2. Enquanto o pesquisador fugia de SCP-10.000, começou a aparecer minas com espinhos saindo de baixo para cima, que foi o motivo que levou a vitória para SCP-10.000. Depois foi perguntado ao agente que programou o jogo por que tinha minas com espinhos, e ele disse: eu não programei só. E é por isso que a SCP acha que SCP-10.000 consegue manipular jogos para o seu benefício. Teste 3. 16/1/2000 o pesquisador foi jogar o jogo.
O jogo é um labirinto que é preciso de um personagem voador para passar. Nesse dia SCP-10000 apareceu automaticamente com uma nova forma voadora. Quando o pesquisador achou que tinha fugido de SCP-10000, ele viu SCP-10000 quebrando a parede do labirinto com o ataque de mandíbula, mesmo que não foi programado para as paredes do jogo serem quebráveis. E foi esse acontecimento que fez SCP-10000 vencer. Teste 4. 10/8/2000 O pesquisador foi jogar o jogo. O jogo é fase reta com um aliado que foi programado para proteger o jogador. Nesse dia SCP-10000 apareceu e quando o aliado viu SCP-10000, ele começou a tentar matá-lo, porém SCP-10000 foi rápido e usou seu tentáculo para cortar ao meio o aliado, depois devorando o resto do mesmo. Porém mesmo assim SCP-10000 venceu. Teste 5. 5/8/2000 Esse teste foi especial pois foi a primeira vez que SCP-10000 matou alguém. O pesquisador foi jogar o jogo. O jogo é jogo de luta comum. Nesse dia SCP-10000 apareceu como um inimigo. Neste teste demonstrou 5 novos ataques e 2 coisas interessantes. 1. SCP-10000 conseguiu esticar seu tentáculo para atacar o pesquisador. 2. SCP-10000 conseguiu esticar sua raiz para atacar o pesquisador. 3. Um ataque de fogo. 4. Um ataque se soltar fogo por um de seus tentáculos. 5. Um ataque de espinhos. Agora indo para a lista de coisas interessantes. 1. Quando o SCP-10000 acertou o pesquisador, o computador que estava com o jogo não se desligou sozinho. 2. Toda vez que SCP-10000 atacava o pesquisador ele sentia dores. Agora isso é todas as dores que ele sofreu durante o teste: aranhões, ser queimado e coisas afiadas sendo jogadas nele. O pesquisador morreu por causa das dores.